Olá, boa noite. Estamos dando início a mais uma live do projeto Sala dos Professores, aqui do perfil Inspirar-se, um perfil em que professores publicam, compartilham as suas ideias, as suas práticas, para que a gente possa ter esse momento social mais junto do que nunca, não é mesmo? Então sejam muito bem-vindos a mais uma live nesta semana das mães. Olá, Douglas, meu amigo. Tudo bem? Olá, boa noite. Boa Demorou um noite. pouquinho para entrar aqui, mas deu certo. A internet aqui também demorou um pouquinho para entrar. O importante é que estamos juntos mais uma vez nesse momento de Estamos compartilhamento juntos, de minha amiga. ideias, não é? Desde já eu gostaria de dizer para você parabéns pelo excelente vídeo que você fez hoje à Ah, tarde. muito obrigada. Excepcional. Gente que está acompanhando, vai ficar disponível no YouTube, tá bom? Já vou O som avisando tá que bom, Paula Marques Douglas? fez uma palestra sensacional Estamos e que todos vale a pena juntos. depois assistir. Muitas das minhas falas, eu não Parabéns, sei viu? se você reparou, elas estavam relacionadas ao que nós estamos conversando aqui nas nossas lives, né? Porque são Muito. momentos Nossa. importantíssimos de reflexão, de crescimento pessoal, de trocas, enfim. Exatamente. Você pode falar. Eu queria também, antes de começar, agradecer ao Julinho por ontem, tá bom? Ontem o Sim, Julinho fez uma live excelente. Cara, muito obrigado por emocionante. Quero toda a sua agradecê-lo também. história. Meu, sensacional. Foi, assim, algo marcante. Realmente muito emocionante, né, minha Nossa, amiga? Você Douglas, eu pode já estou ansiosa pensando no boteco pedagógico pessoalmente, né? vai ser. O presencial, o físico, vai ser demais. Gente, estamos buscando patrocínios para esse boteco pedagógico presencial. Avelino, você está convidado para o boteco, hein? Você A não foge, Beline não, fará hein? parte da nossa segunda temporada, Sim, sim, se Deus quiser. E né? agora eu queria também agradecer uma outra pessoa que me fez chorar, que é a senhorita Laura Marques. Laura Marques, para quem não assistiu, eu vou liberar a live dela também em YouTube depois, tá bom? A Aham. filha de Paula Marques é uma pessoa que fez uma live comigo ontem, deve estar tá disponível ainda, vai ficar disponível até mais ou menos 8 Sim, horas. está Quem não assistiu, disponível. assiste depois. Gente, que criança arteira, já que o Julinho chamou de Criança arte aquilo que ele é faz. Gente, ela desenha, ela canta, ela gosta de animais, ela não gosta de qualquer animal, ela gosta de animais exóticos, bem estranhos, tarântula. que eu tenho pavor. Ela adora tarântulas. Onde já se viu? Aí você fala assim, e você tem medo de quê? De joaninha. É Ah, uma coisa Beatriz, muito muito legal que é de criança. obrigada. Muito obrigado por E você ter Douglas, você sabe liberado que ela hoje, participar, viu? ela está assistindo a um programa que eu indico para todo mundo, chama Eu e o Universo, na Netflix. E o Que programa, legal. o que ela estava assistindo hoje, falava sobre bactérias. E ela me chamou para me mostrar que, por exemplo, entre uma tábua de cortar carne, o tampo da privada e o seu tablet, onde você pode almoçar? Em cima. No tampo da Uau! privada, que é o lugar com menos bactérias que existe dentro da sua casa. E ela me chamou para eu ver Mentira! isso. E ela me Sério? contando que são bactérias, e eu olhava e falava: meu Deus, e a escola ainda insiste em colocar essa criançada sentada para ficar ouvindo quando eles estão Porque aprendendo. bactéria. Quantos anos que ela tem? 7. Quantos anos que ela tem? 7. Bactéria? Não, para. Ela está muito adiantada. Não, não Bactéria é é um ela. conteúdo. Não, Douglas, calma. Deixa eu concluir para você não ficar conclu... nervosa. Calma, calma. Bactéria, eu estou fazendo o papel do professor tradicional agora. Bactéria é um conteúdo que só se vê no quarto ano as bactérias boas, não sei o quê, e depois só no oitavo. Por que ela exato. com 6 anos está vendo isso? Tá Eu sou vendo isso? Pois é. que a gente é E agarrado no assim, conteúdo, né? como é Não que pode. Hoje em dia é e como é habilidades, que a pelo amor gente de Deus. urgente, né? E Douglas, hoje a gente vai conversar com uma pessoa que ela é tão especialista em habilidade que ela é uma professora premiadíssima. Ela foi simplesmente a campeã do projeto Professor Nota 10 no ano passado. E ela vem contar para a gente bastantes práticas, né? O que é ser professor nota 10. Mas antes eu queria dizer para todo mundo que nos acompanha, né? Vocês, professores, todos são notas 10, né? São nota 10. É professor que faz, que procura, que busca,
que Minha compartilha, filha, né? Que colabora. Então, atualmente, atualmente, todo mundo está lutando para fazer o melhor com aquilo que tem à disposição. Então, assim, é 10 para todo exatamente. mundo no momento, assim, sabe? Tá muito Exatamente. interessante. Só que ela vem falar com a gente dessas práticas inovadoras, né, que ela realiza com a turminha dela lá na escola dela e que transformaram a turma dela em leitores ávidos de literatura clássica, como Frankenstein, por exemplo, na terceira série, no terceiro ano do Fundamental 1, né? E ela vai trazer vivências dela também, né? Não só da prática, mas de vivências que ela teve para chegar até este momento de ser Exatamente. premiada. Então, ela acabou de entrar, É, eu inclusive, vi. ó, muito legal. Vocês não saiam daí. Eu vou sair daqui a pouco, mas vocês não E saiam, tudo chamem bem? os amigos para virem, para ouvirem a Arabelle, porque ela tem muita coisa legal. E Douglas, pensando na sala dos professores, né, que é esse projeto que a gente criou para que professores conversem com professores, acho que vale a pena a gente contar também que a Arabelle entrou em contato com a gente. Né? Não fomos nós que fomos Sim, pedir para ela vir falar com sim, a gente. é verdade. Né? Eu acho que vale a pena a gente contar que ela nos ouviu, ela conheceu o projeto e ela achou necessário vir conversar com a gente. Então, é muito importante que outros professores, né, alimentados dessa vontade de conversar, de trocar ideias, façam isso também. Procure-nos e fale, olha, eu tenho uma dinâmica legal, eu faço um trabalho que eu gosto, que surte efeito, gostaria de compartilhar. Eu acho que esse momento, ela é uma nota 1000 mesmo, Fabi. Este é o momento de a gente divulgar esse trabalho tão rico, tão grandioso dos professores, né? Isso. E lembrando, Paula, que o dia 7, que é o dia de hoje, então estamos chegando perto do fim do projeto, a gente tinha reservado esse dia para algumas pessoas que fossem interagindo com a gente no decorrer do projeto, porque a gente quer humanizar os professores aqui, já que a gente está no meio digital, a gente quer trazer as histórias dos professores. Normalmente a gente fala muito, né? Como que eu me tornei professor? O que aconteceu? Todo professor tem uma história por trás. Ontem a gente ouviu uma história belíssima do Julinho. E aí a gente reservou o dia 7 e na temporada 2 já saibam disso também, a gente vai reservar um dia para aqueles professores que nos procuram e conversa e fala que está assistindo a live e que tem coisas boas para contar. A gente está num momento de pandemia onde a gente só conta morte na TV, né? É muito Exatamente. ruim as notícias. E a gente quer trazer coisas boas, falar de coisa boa é sempre bom e não é a TechPix nesse momento, mas é professor que tem experiência legal para Para compartilhar. compartilhar. Paulo, eu escolhi uma habilidade hoje que é assim, ó, Ah, interagir oralmente em diferentes contextos comunicativos, solicitar informações, apresentar opiniões, informar e relatar experiências. Então, vai ser o que ela que vai é fazer hoje. exatamente isso, Isso né? é do primeiro ao quinto da língua portuguesa, que é uma habilidade da Das BNCC. linguagens. E eu vou Das ler para linguagens. ela, eu vou ler para receber a Arabelle aqui. Ah, um professor, a última coisa que um professor precisa dar a seus alunos é informação. Eles já têm informação demais. E aí eu me lembro de um post que uma pessoa que nos acompanha sempre, uma professora pelo mundo, colocou esses dias. Nós vivemos numa sociedade infoxicada. Uma Nossa, sociedade que de forte. infoxicação. Então, que a gente pense nisso e traga práticas, traga dinâmicas, projetos, atividades que sirvam de piração para esses professores. A Arabelle é uma pirada e eu vou pedir agora que você me dê licença para conversar com ela. Douglas, muito Fiquem com obrigada. Deus. Muito Qualquer coisa, obrigado e até qualquer a hora. gente Tô está por aqui, aqui. viu? Tô aqui. Obrigada. Eu vou chamar agora a Arabelle, ela já está por aqui, deixa eu só chamá-la. Arabelle. Tati, eu vou chamar a Arabelle, mas fique aí porque a gente te manda uma mensagem depois, tá? Douglas, Tati, anota isso para mim, por favor. Ela queria falar, queria pedir a solicitação. Oi, Arabelle! Tudo bem, querida? tudo e você? Tudo ótimo. Olha, antes de mais nada, em meu nome e em nome do Douglas, super agradecida de você estar aqui conosco.
compartilhando sua Eu que agradeço. experiência, tendo nos procurado, né? Você nos procurou, então queria dizer para você que você já é uma das nossas professoras piradas que vem aqui contar para a gente um pouquinho dessa sua experiência. Arabelle, para quem não te conhece, antes de a gente partir para a sua história de vida, eu queria que você falasse quem é a Arabelle. Eu sou professora de língua inglesa de Jundiaí. Tá dando para me ouvir? Tá sim, eu tô te Tá? ouvindo bem. Se alguém não estiver ouvindo, põe É, aqui nos stories, a gente vai gerenciando o som. tá um pouco esquisito aqui para mim. Deixa eu dar uma mudadinha aqui no meu esquema. Fica tranquilo. Eu sou professora de língua inglesa, mas eu tenho outras. Sou formada em pedagogia, né? Tenho outras coisas assim que me interessam e aí eu acabo estudando o máximo possível aí, né? Sou de Jundiaí, e E é sou uma das simplesmente vencedoras. uma professora. Isso é humilde, né, Sou gente? uma das vencedoras do Prêmio Educador Nota 10 do ano passado. Fomos 10 vencedores e eu fui Olha, uma das vencedoras do ano passado, a primeira aqui de Jundiaí, é, e a segunda de língua estrangeira, na verdade, que ganhou o prêmio, porque poucos professores de língua estrangeira ganham. acho que acabam se inscrevendo, Interessante, né? hein? E aí eu sou a segunda de língua estrangeira a ganhar o O prêmio prêmio. de professor. Olha, você é muito humilde, porque eu já começaria me apresentando assim: eu sou uma professora nota 10. É demais isso. Eu quero te dizer assim, que dá um baita orgulho. Eu tô super nervosa conversando com você, porque para mim assim, é como se fosse uma Glória Pires. É alguém que merece todo o nosso parabéns, porque é um empenho. Ser professor neste país não é fácil e você é uma menina linda que está aí buscando o melhor. Então, vamos começar falando dessa Arabelle, super merecido mesmo, né? Arabelle, me conta um pouquinho como foi que essa Arabelle virou professora. Como foi a Arabelle aluna? Porque assim, a gente vê a Arabelle hoje e esquece que ela é um ser histórico, né? Que já foi É, aluna. E aí, como que foi isso? então, eu não tive grandes professores assim no Fundamental 1, né? Eu sempre estudei em escola pública, tive professores razoáveis, assim, que faziam coisas dentro do esperado, né? Nada, Uhum. aquela escola bem tradicional, né? E aí eu fui criando algumas dificuldades ao longo do tempo aí, porque eu fui criada de uma maneira muito livre. Em casa eu sempre pude falar o que eu queria, sabe? Tudo na conversa, mas assim, Complexidade. eu era rueira. Minha mãe falava, você é muito rueira, né? Porque eu vivia na rua, brincava muito. E aí, assim, quando eu cheguei lá na sexta série, eu fiquei totalmente desanimada com a escola. Eu não queria mais ir para a escola. Eu tinha muita dificuldade em matemática. E eu tinha uma professora de língua portuguesa, que acredite se quiser, ela passava só a interpretação de texto, assim, pra gente. E ela marcava ponto para quem ganhar, para quem terminasse, os 5 primeiros que terminassem. E aí eu Para quem corria para fazer terminasse. atividade, porque eu queria ganhar o ponto. E aí eu terminava a atividade e ela falava, agora faz um desenho, sabe? Umas coisas. Então, eu fiquei muito Sem nenhum incomodada com a escola. propósito pedagógico, né? Sim, eu não via um significado ali, sabe? Eu não entendia por que que eu tinha que ir. E eu resolvi que eu ia parar de estudar, né? Não, eu vou parar de estudar, eu não quero mais. Só que a minha mãe falou: não, você não vai. Era uma briga. Todo dia eu brigava com a minha mãe, eu Isso não no queria ir pra sexto ano. escola. Na sexta série, né? Nossa Sexta sexta série, série, que seria hoje o sétimo ano. sétimo ano. É. E aí eu não, não vou mais, não vou mais. E a minha mãe desesperada, porque ela falava, não, mas eu parei de estudar porque eu tinha que trabalhar, né? E você está tendo a oportunidade de estudar, então você não vai fazer isso, eu não vou deixar você parar.
E eu não parei. Na 7ª série, eu encontrei outros professores, né? Então, eu tive uma professora de matemática, a professora Alexandra, que me colocava lá na frente, que Ah, falava, não, você vai aprender, você consegue. E aí, eu resolvi ficar, né? Resolvi continuar. Já me apaixonando pelos livros, porque a minha mãe era leitora, sabe? Ela, aham. às vezes, à noite, ela deixava a gente na sala com meu pai, ia ler no quarto. Então você tinha Então, aí esse modelo. eu fui criando essa vontade, né, de ler, esse interesse, e comecei a ler, comecei a criar uma outra ideia também da escola, por causa desses professores Desses que outros foram professores. diferentes. E aí, no ensino médio, eu fui estudar publicidade, porque eu queria fazer uma coisa que eu já saísse com uma profissão, né? Uhum. Mas aí eu já falava inglês. Eu também, por insistência da minha mãe, porque não, você vai fazer um curso Puxa, de inglês. a sua mãe está aqui acompanhando a gente? A minha irmã tá, eu acho que talvez ela esteja Então, assistindo olha, com a minha mãe, compartilhe com a sua mãe. Como chama sua mãe, Arabelle? Suzana. Suzana, a senhora é a mãe de que todos os brasileiros precisam. Muito obrigada de ter persistido, insistido para que essa menina chegasse à educação, porque é disso que a gente precisa. E olha, quantos brasileiros não têm uma mãe como essa, né, Arabelle? E nessa história que você vem Sim, falando de falta de significado, de falta de sentido para a escola, abandonam a escola. Então, a sua história é sim. linda, pode continuar. Você já estudava inglês, foi fazer curso técnico e fez o quê com esse inglês que a sua mãe obrigou? Que a minha mãe mandou. Não, então, aí eu resolvi, né, estudar, fazer letras, porque eu tive uma professora de literatura também que era legal, e eu já era muito leitora. Aqui em Jundiaí a gente tinha uma biblioteca no centro, agora ela está num outro bairro, mas é uma biblioteca muito legal ainda, mas hoje eu estava lembrando, sabe, da biblioteca, que era num Que casarão antigo legal. aqui de Jundiaí, fiquei lembrando, assim, de quando eu entrava pelas escadas, assim, aquela escada Ai, de que madeira, legal. sabe? E eu estudava no centro, então Uhum. eu cruzava todo o centro a pé para ir até a biblioteca e eu pegava livros e aí depois eu já comecei a fazer alguns trabalhos, algumas coisas. Então eu tinha um dinheirinho, então eu já comecei a comprar alguns livros e fui fazer letras, Uhum. né? E aí, como eu já falava inglês, eu comecei a dar aula já no primeiro ano. E eu trabalhei já em Sim, alguns lugares, trabalhei em escolas particulares, trabalhei no SESI, aqui de Vinhedo, que é uma cidade muito próxima. sim. E estou agora na rede municipal de Jundiaí há 10 anos, né? Uhum. E Sim. aí, Nossa, você... pensando, né, nisso tudo, assim, quando eu entrei na rede, eu tive um, um momento, acho que tanto da minha vida pessoal como da profissional, que eu fiquei me perguntando o que eu estava fazendo, se era significativo o meu trabalho, né? Porque as crianças têm tantos Uhum. problemas, e aí eu fiquei, por que que eu ensino língua inglesa para uma criança de periferia, né? Qual é o significado O de eu estar significado ali, o que eu disso. estou fazendo? E aí, no meu pior ano, assim, que eu quase exonerei mesmo, porque eu estava Você muito. chegou a pensar nisso? Cheguei a pensar, cheguei a discutir isso com meu marido: olha, eu vou exonerar, acho que não é isso que eu quero, eu tô um pouco perdida ali na escola, não sei exatamente qual é o meu papel ali. Mas Aham. aí, naquele ano, a gente teve um PPP sobre leitura, né? O projeto era leitura. Pedagógico. E aí eu falei, bom, então agora eu vou tentar me inserir nesse PPP. E eu tinha um Aham. livro sobre o Shakespeare que eu amava, que eu queria muito usá-lo, mas eu tinha na minha cabeça ainda que assim, eu sou professora de língua inglesa, então eu tenho que só falar inglês, é só a língua, né? Aham. E aí, quando veio esse PPP, eu falei, não, eu acho que eu posso também usar a minha aula para Fazer ajudá-los a parte. conhecer a cultura inglesa, a cultura americana, né, a Aham. história. Resolvi Ampliar fazer esse a visão projeto. desse aluno, né? Isso. Isso há 7 anos, tá? Já faz 7 anos Aham. que eu faço.
ter com as crianças. E aí eu fiz o projeto, também lembrando da minha infância, porque eu não tive professores leitores, eu não tive contato com essas obras clássicas quando eu era criança, nem quando eu era adolescente, né? Aí eu lembrei da minha irmã, que a minha irmã estudou em escola particular e eu estudei em escola pública. E a minha irmã leu todas essas obras clássicas, né, da literatura, e eu não. Então, um dia ela chegou aqui com os livros da adolescência dela, ela tinha de tudo lá. Ela tinha Shakespeare, ela tinha Don Quixote, ela tinha As Aventuras de Tom Sawyer, sabe? Ela tinha tudo. E eu não tinha lido, eu li O Não Pequeno tinha Príncipe quando essa eu já era oportunidade, adulta. né? Então, assim, aí eu fiquei pensando nisso, né? Poxa vida, os meus Aham. alunos vão sair daqui sem conhecer Shakespeare, sendo que eu posso passar isso para Oferecer. eles, sendo que eu posso, né, mostrar. E aí eram duas turmas super difíceis, Isso há e aí eu 7 demorei um anos. tempo. Hã? Isso há 7 anos. Isso a sua Só turma de 7 anos. 7 anos. Era Tá. um terceiro ano e eram duas turmas bem difíceis, mas eu falei, não, eu vou fazer É um isso aqui. desafio. E fiz. E aí eu lembro até hoje que na primeira aula eu levei esse livro que eu tenho, que é um livro grande, cheio de abas, e eu sentei numa cadeira deles e coloquei todos eles assim, sentados no chão, né, perto de mim. Aham. E eu fui mostrando o livro e contando, e lia um pouco, e um pouco eu contava o que eu sei, né? Um E eles exercício de ficaram conquista, encantados. né? Sim, eles ficaram encantados. E aí a minha coordenadora na época falou assim: sabe por que que eles estão encantados? Porque você Estava tem esse encantada. encantamento com Shakespeare. E aí caiu a minha ficha. Eu falei, gente, É. é isso, né? Eu tô aqui para isso. O Para meu provocar papel aqui, encantamentos, né? Que lindo isso isso. para a gente também, né? Aí eu me toquei assim, poxa vida, eu tô aqui para diminuir essas desigualdades que existem também, né? Entre os alunos das escolas públicas e das particulares. Ora, Beli, deixa eu te fazer uma pergunta. Te ouvindo, eu entendo uma coisa assim, né? Ah, você falou da escola sem significado para o aluno, mas também Uhum, falou da escola sem significado para o professor, sim, né? A ponto de você pensar até em sim, exonerar. Então, olha que interessante a sua história. Você traz uma história de significação para o professor e para o aluno. Né? Então, sim. isso que você está falando é muito lindo. Parabéns, pode continuar. Só queria fazer Tá. essa observação de que você também, né, não via Sim, significado na sim, escola. A gente que porque está na a gente educação tem que se precisa. encontrar. Exato. A gente tem que. Eu acho que assim, os professores, eles precisam começar a se ver como agentes de mudança, né? Uhum. Nós somos agentes de mudança na vida dessas crianças. E, e agora, né, mais do que tudo, assim, a gente vai precisar trabalhar muito a cultura, porque Exatamente. é, os alunos vão vir para a escola vão voltar para a escola de uma maneira diferente. Então, assim, É, como que eu vou continuar ali, sento na minha cadeira, façam a página 10. Eu não posso dar não aula, eu dá não mais. podia já. Você. Aham. Agora, só que eu acho Aliás, que agora vai você piorar, né? podia, Se né? a gente Mas não prestar atenção na maneira como nós estamos dando aula, né? Se alguns professores aí não mudarem, não se enxergarem mesmo como agentes de mudança, né? Não enxergarem o seu papel real ali na escola, aí a exatamente. gente vai ter mesmo mais alunos como eu, que lá na sexta série queriam parar de Pensaram estudar. em desistir. Nós Exatamente. vamos ter talvez mais violência, mais, não é? Porque É esse assim, ciclo que a falta da indisciplina, escola vai trazer para as pessoas, né? Você falou desse projeto sim, Shakespeare. Você fala de Shakespeare no terceiro ano do Fundamental 1, como se fala, sei lá, de José de Alencar no ensino médio, com uma naturalidade. Menina, como que é levar Shakespeare para o terceiro ano do Fundamental 1?
Ai, é uma delícia. Assim, todo ano eu fico com medo, né? Na verdade, assim, eu tenho vários, eu tenho alguns projetos, né? Então, eu tenho o Edgar Allan Poe para o quinto ano, eu tenho uma Não sequência sobre acredito. lápis cor de pele, que eu faço também, porque era uma coisa que me incomodava aqui. E eu tenho o meu projeto ganhador, né? Que é sobre os Beatles. Então, assim, todos esses Nossa. projetos me dão aquele friozinho na barriga, né, no primeiro dia, Será que vai porque, dar certo, né? assim, a gente nunca sabe se eles vão se interessar, se. Porque, assim, o projeto. Pode ser que eu comece o projeto, por exemplo, do Shakespeare, e eles vão me ouvir, eles vão respeitar e tal. Pode ser que Mas não. será que eles vão querer ler Shakespeare Agora, como é que depois? você, olha, me conta assim, você ganhou um projeto com Beatles, você leva Edgar Allan Poe no quinto ano. E hoje eu recebi uma pergunta de uma professora, e eu acho que a nossa conversa é para alimentar os professores, me perguntando assim, o que que eu faço com o aluno que se nega a ler? Opa, o aluno que não quer ler. Eu vou só Uhum. te fazer essa pergunta, porque assim, é uma pergunta que tem muita gente nos ouvindo e falando, puxa, como é que ela consegue? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você consegue isso. Ai, Paula, eu acho que quando a gente leva uma coisa que a gente tem certeza que vai fazer a diferença na vida do aluno, sabe? Quando a gente leva aquilo com amor, com carinho, eles vão perceber e eles vão conseguir ter esse mesmo amor. Não é? Porque assim, se eu pego Ó, um livro qualquer lá na biblioteca, eu vou ler esse livro, e aí eu começo a ler, eu me embaralho, né? Eles vão perceber que eu não preparei aquela aula, eles vão perceber que eu nunca li aquele livro. Então, assim, teve uma vez que eu fui substituir uma professora e eu levei um livro da minha filha que chama Você Viu Meu Pinico? E era um livro para você. criança que está saindo da fralda. Só que eu falei assim para eles, Aham. pessoal, eu amo esse livro, ele é super interessante, ele é muito engraçado, né? Não, mas assim, ele é fofinho, a Pro vai ler. Se vocês não gostarem, vocês podem falar. Eu li o livro. Que a menininha perde o pinico porque a mimosa rouba o pinico dela. E aí ela fica procurando o pinico. E aí, assim, eles amaram. Por quê? Porque eu falei que era um livro que eu gostava, porque eu li fazendo as vozes dos personagens, né? A gente não precisa fazer um teatro com o livro é para ser lido, né? Mas eu posso sim, quando o Oberon, né, que é um personagem lá do Sonho de uma Noite de Verão, quando ele grita, eu grito, né? Quando a Helena chora, eu faço uma voz de choro, né? Eu vou lendo, eu não leio sentada na minha cadeira, eu leio andando pela sala, né? Eu levo os personagens e eu colo atrás, assim, na lousa, para eles conseguirem ver os personagens. Então, assim. Ai, o meu vídeo tá travando, É, Paula? mas olha, ele às vezes trava, por exemplo, agora não está travando, Tá, tá? Se ele começar a travar muito, eu te aviso. Pode tá. continuar aqui, pelo menos o som Para a mim gente está ouvindo aqui, bem. para mim tá travando desde a hora que eu entrei. Não, ó, Então, eu eu não estou sei. assistindo paralelamente no computador e no celular. Não Tá, tá travando para o computador. Então eu vou te tá, avisando se ficar muito, tá? tá. Então, assim, quando a gente vai levar alguma coisa para a criança, a gente tem que saber o porquê a gente está levando, né? Por que que eu quero mostrar aquilo para aquela criança? Eu tenho que me preparar. Aula boa é aula preparada, já dizia uma professora minha da faculdade. Então, assim, porque o aluno, quando você leva uma atividade, um joguinho, qualquer coisa, ele sabe que aquilo toma um tempo da sua vida Agora, ali. Ai, olha, eu trouxe um vídeo, tá lá gravado num pendrive. Ele sabe que você parou em algum momento no seu dia, que você foi lá, procurou, que você baixou aquele vídeo, passou pro pendrive. e ao mesmo Fala, tempo não que tô ele reconhece escutando. melhorando, agora eu não sei se é a internet. Agora, você está me Agora ouvindo? foi. Oi? Olha Tô. que interessante. Quando você mostra para este aluno, está me ouvindo?
O vídeo que você Tô. escolheu, que você separou, você mostra pra ele a importância que esse aluno tem na elaboração dessa aula, né? Sim, Então, você mostra sim, para ele o significado dele, o seu contexto, né? E aí você traz sim, uma coisa que o Douglas escreveu aqui embaixo. Aula boa é aula planejada. É aula que tem sim, intenção com clara, certeza. pedagógica, né? Sim. Não dá pra gente escolher uma coisa, né? Escolher um livro do nada, né? Chega desses livros de R$ 1,99 na sala de E olha, aula, né? olha que Escolhe legal. com carinho, Uma pessoa, né? uma pessoa que o Julinho Sertão, que esteve conosco ontem, disse aqui assim: olha, falar de nomes como Shakespeare, Edgar Allan Poe é apresentar novos mundos para essas crianças. Até porque Sim. aquela ideia de o pai talvez não vá ler. Então, eu vou te dizer, eu, que sou formada em letras, eu devo ter 1 ou 2 livros do Shakespeare aqui. Eu não Uhum. ler esse tipo de literatura com a minha filha. Então, você Sim, trazer este novo mundo para a escola é fantástico. Eu queria que você sim. contasse para os professores inspirados que estão nos acompanhando, como foi que os seus alunos quiseram conhecer o Frankenstein. Ah, então. Não pode deixar de compartilhar. Eu um dia no Halloween, né, levei uma atividadezinha assim, porque eu tenho várias atividades durante a aula, eu não fico muito tempo em uma atividade. Ai, que E uma legal. atividade pequenininha ali, eu levei um desenho para eles pintarem de um personagem de terror, né? Halloween. E aí eu entreguei os desenhos e eu falei assim para eles: vocês sabem o nome desse personagem? Aí eles, Frankenstein. Eu falei, não, Frankenstein é o nome do médico que foi até o cemitério, pegou várias partes de vários corpos e Pronto. criou isso daí, que o livro inteiro é chamado de Criatura. Vocês sabem quem escreveu Frankenstein? Não, foi a Mary Shelley, uma mulher poderosíssima. E aí eles começaram, quando ela nasceu? Quando ela morreu, né? Porque aí eles já imaginaram, porque como eles já tinham tido Shakespeare, eles já imaginaram, eu acho que é uma pessoa mais velha, né? Alguma coisa. E aí eu não lembrava na hora, né, das datas, assim, Uhum. exatamente. Né? Primeiro eu falei, ela viveu lá em 1800 e tralalá, né? Mas aí eles começaram a perguntar, eu falei, bom, então peraí que a Pro vai procurar. E procurei lá no Google na Que hora, legal. e aí contei para eles, né? Falei, olha, ela nasceu tal dia, ela morreu tal dia. Aí eles começaram, teve filhos, né? Casou, né? E aí, olha, ela escreveu Frankenstein com 20 e poucos anos, né? Então, assim, Uhum. eu fui contando essas coisas para eles e eu faço isso sempre, né? É importante o professor estar alerta para que esses pequenos momentos não fujam da nossa. É, daquele momento, é um momento precioso ali, né? Porque aí o que aconteceu, por exemplo, com Frankenstein, eles queriam ler Frankenstein, né? Puxa, eu E vou te agora dizer, eu comprei nessa quarentena eu comprei 3 livros do Frankenstein para deixar na escola, porque eles querem ler. Então, estou tentando aí o máximo possível colaborar para que eles tenham, né, esses momentos de cultura. E eu acho, Paula, você... que uma coisa que eu queria falar, tem gente escrevendo aí que está travando de novo, Paula. Não, ele caiu e voltou. Você caiu e Ah, voltou. tá. Fica tranquila que Uma outra coisa que eu queria falar, Paula, é que, né, essa questão de estar alerta, né? Eu acho que a gente tem muito o que aprender com os professores do ensino infantil, né? Hum, Duas coisas. Primeiro, essa questão da observação, né? Porque tem muito professor que não observa os seus alunos e aí só considera as avaliações escritas, né? Então a gente tem que aprender a observar, né? E uma outra coisa que a gente tem que aprender com os professores de educação infantil é aquele tempo da criança, né? Porque aí as sim. professoras da educação infantil, elas
elas falam muito disso, né? Ah, eu tenho várias atividades, porque o tempo de atenção da criança é menor. E por que que os professores de ensino fundamental e até do médio não consideram Exato. isso? Né? Porque, assim, nós precisamos de movimento, nós precisamos de coisas diferentes. Então, assim, numa aula de 50 minutos, a gente pode fazer várias coisas, né? Então, eu faço um jogo, aí eu dou uma atividade em que o aluno tem que sentar, ele tem que se concentrar, tudo bem. Aí eu dou um vídeo, né? Então, essa movimentação, porque se... a Tati está falando obrigada, a minha amiga da educação infantil. Porque, assim, Mas é é a importante. valorização do professor da educação infantil, ela tem razão, você está corretíssima. E os professores do ensino fundamental, às vezes eles esquecem disso. Então, o aluno chegou no primeiro ano e ele já senta na carteira, ele fica ali da 1 às 6, né? Fazendo atividade uma atrás da outra. E às vezes, muito longas, né? As professoras precisam pensar um pouco nessa... eu preciso dar uma variada nas atividades, eu preciso ter um momento que o aluno levantar, um momento que o aluno vai interagir com o outro, um momento de oralidade, em que ele vai falar num grupo, que ele vai falar comigo. Então, eu não posso só ficar nessas atividades escritas, né, o tentado. Isso causa um incômodo enorme para eles. Eu estava pensando até na minha amiga Mariana, porque eu fiquei assim, né? Olha, se a gente for parar para pensar, imagina uma aula de educação infantil, de educação física, em que a professora vai ensinar vôlei, manchete. Imagina se aquele aluno ficar 50 minutos ali fazendo manchete. Ele não vai aguentar, ele vai ficar com os braços doendo, com o pescoço doendo, né? Ele vai ficar cansado, vai ficar enjoado, vai falar, nossa, que aula horrível. É a mesma coisa. De vôlei, né? Não é? É a mesma coisa numa aula de matemática. Então, assim, a gente precisa... eu vou fazer... Estou ensinando fração. Será que não tem alguma coisa que eu possa fazer para as crianças se movimentarem, para eles saírem da sala? Né? Atividades diferentes. E você traz uma questão muito importante, que é a do timing, né? Nós estamos com uma infância, uma juventude, que os tempos são muito rápidos. Sim. A internet é rápida, o pensamento deles é mais rápido. E se você fizer essa aula cansativa, você afasta o aluno. E aí você traz uma questão que eu queria que você falasse mais, porque é lindo ouvir você, sobre os estímulos que você promove levando bibliotecas itinerantes para a sala de aula. Sim. O que é então, esse caminho de biblioteca? Caixas de surpresa, porque ela é uma surpresinha. Ela vai falando, você vai falando, gente, que genial, que genial. Então, fala um pouquinho dessa biblioteca. O primeiro ano que eu fiz o Shakespeare foi um sucesso. Eles queriam ler as outras obras, porque eu leio para eles só O Sonho de uma Noite de Verão. E eles queriam ler as outras obras. Então, o que eu fiz? Vou comprar. Peguei o dinheiro, peguei o dinheiro da PM e comprei 10 livros. Só que aí no outro ano eu tinha aquelas 2 primeiras turmas e mais 3 turmas. Então eram 5 turmas de 30 alunos, cada uma pegando 10 livros do Shakespeare. Começaram a reclamar. Não tenho o suficiente, não tenho o suficiente. Comprei com o dinheiro da PM mais 12 obras do Shakespeare. E aí, o ano passado, a nossa biblioteca estava lá um pouquinho deixada de lado. E aí eu fui lá, eu tirei todos os livros que eram da literatura inglesa, literatura americana, né? Esses clássicos que eu queria que eles conhecessem, os clássicos da literatura universal, né? E aí eu fui lá, peguei todos, coloquei numa cestinha. Então eles já sabem que toda aula, terceiros, quartos e quintos anos, porque são livros um pouco maiores, né? Então eu chego, eu falo para eles, coloquem os livros que vocês pegaram em cima da mesa. E eles são super organizados. Eles colocam, aí enquanto eles estão fazendo alguma atividade, eu faço o retorno lá para a cestinha. E aí também, nos últimos 10 minutos, pessoal, pode pegar os livros lá, tá liberado, aí eles vão e pegam.
E uma coisa que eu não te contei, que eu fiquei pensando depois, é, eu tenho muitos alunos que nem são alfabetizados, mas eles pegam os livros toda semana. Toda semana. Do céu. E aí, assim, a criança vem com o livro. E aí, você gostou? Ai, eu adorei. Né? Então, assim, eu não sei, Ele não é alfabetizado, mas ele não tem o são exercício da alfabetizados. prática literária. Sim. E aí, assim, eu tenho um aluno que chega e fala assim: ai, Pro, era muito grande, eu li só um pedaço. E aí eu falo: você quer renovar? Ah, não, ai, não tem problema. A hora que você tiver afim, você pega. Porque eu acho que também é errado a gente ficar. Nossa, mas você não leu inteiro? Você Exato. levou e não leu inteiro? Né? Então, só ai, tava chato. Esse aí você não gostou? E outra coisa que eu faço que eu acho que dá uma animada neles, né? Eles vêm, por exemplo, eles vão levar o médico e o monstro. Você tem certeza que você vai levar esse livro? Olha, eu não quero reclamação de nenhuma mãe que você não dormiu à noite, hein? Não quero reclamação de mãe. Não, Pro, eu vou ler, tá legal, eu não tenho medo. Mesmo, né, Pro? Sabe? Aí, assim, eles pegam o Otelo. Ai, esse é o livro preferido da minha mãe, é a obra de Shakespeare preferido da minha mãe. Ai, a sua mãe Ai, a minha mãe ama Otelo, você vai amar. Aí eles trazem Macbeth. Ai, você vai amar as bruxas. Gente, como Nós assim? te saudamos, Macbeth. Então eu vou falando essas coisas assim para eles, né? Eles pegam Tom Sawyer, nossa, esse menino é danado, hein? Vamos ver se você vai achar que ele é igual a você, sabe? Então eu vou Eu não falando. acredito que eles leem Tom Sawyer no Fundo um. Sim, É tá uma lá. É o meu próximo projeto. Olha, é assim, a gente te ouve e tem vontade de ler. Eu ia até te falar que quem não leu, não conhece Frankenstein, te ouvindo, tem vontade de falar assim, vou começar a ler, né? Vou começar a ler. Sim. Arabelle, Eu tenho feito, como eu tô com muita saudade assim deles, né, e de fazer essas leituras, eu tenho feito alguns vídeos para falar desses autores, né? Eu já falei de Shakespeare, falei de Edgar Allan Poe, falei do Robert Louis Stevenson, e eu vou continuar postando aí alguns vídeos, e aí se os professores depois quiserem usar com as crianças, né, tá lá tá público, né, no Facebook, então quem quiser usar, pode usar, né, e é isso, eu acho que é esse amor, né, esse amor, assim, essa coisa de, nossa, eu preciso mostrar mais para essas crianças. Eu sempre penso isso, né, acho que o professor precisa pensar nisso. O que que eu tenho que mostrar? O que que o meu aluno não pode ir embora daqui, dessa escola, né, sem saber? O que que eu conheço que ele não conhece? O que que o aluno da escola particular está vendo que o meu aluno não está vendo? o que que Né? eles, Porque, né? Quais são as habilidades desse que eu preciso desenvolver para esse ser humano que sim, está ali, né? O que sim. que é excelente essa reflexão, Arabelle, tem tudo a ver Tem, com todos os professores eu, que vão ouvir. oh, eu separei uma frase aqui que eu acho que tem tudo a ver, assim, com o que eu tenho feito, né? Porque eu queria levar mais cultura ainda para eles, né? Acho que é do Evelio Cabrejo Parra. Ele fala: do mesmo jeito que lhes damos leite para que o corpo faça um trabalho para crescer, temos que dar-lhes cultura para que eles possam construir cultura, Ah, né? que... Então, assim, E aí, quando a gente fala de aluno com déficit de aprendizagem, na verdade, a gente está falando que ele tem um déficit de aprendizado. Ele foi sim, acumulando falta de saberes ao longo dos anos, né? E aí falta sim, de querer saber, porque sem repertório ninguém aprende, ninguém lê, ninguém consegue entrar na aprendizagem. O que você traz, né, de estimular o aluno por meio da leitura, você nos convence a querer ler. Então, é maravilhoso o seu trabalho, é uma coisa assim que eu fico encantada, né? A gente ouviu do Douglas que existem 5 tipos de professores, né? Você é o professor, uhum, lembra que ele contou para gente, que é uma fala do maestro, né? O professor que apoia os outros.
Fala um pouquinho sobre esse trabalho, assim. Eu não vou te pedir para falar do professor Nota 10, porque isso está no Facebook, eu vi lá aberto, eu acompanhei. Eu queria que você falasse desse trabalho de luta, porque eu acho que é um trabalho assim, de formiguinha guerreira na escola pública, não que seja diferente da particular, mas assim, de enfrentar muitas vezes esses outros professores, né? Essa Sim. situação às vezes que é tão difícil. Queria que você desse um apanhado geral, até por causa do nosso tempo. Eu ficaria Uhum. horas te ouvindo, mas eu queria que a gente tocasse nessa ferida, porque é uma ferida, né? Sim. Eu acho que quando a gente se encontra ali, né? Quando a gente percebe o nosso papel dentro da escola, não interessa o que os outros estão fazendo, né? Não interessa o que os outros professores estão fazendo, não interessa o que a equipe gestora está fazendo. O que interessa sou eu ali naquele momento com aquela turma, né? Então, assim, ter essa visão de que eu preciso fazer o melhor possível aqui para que esse aluno lá na frente possa ter condições de trabalho, né? Condições de entrar numa faculdade, da mesma maneira que um aluno da escola particular, né? Que um aluno, às vezes, até mesmo da escola pública, mas que tem todo um respaldo ali em casa, né? Então, assim, o professor, ele precisa, eu falo muito isso, né? Ele precisa se ver como agente de mudança. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós estamos lá para lutar junto com essas crianças, Para mudar, né? Então né? é uma luta diária deles para eles estarem ali, né? Eu tenho aluno que vem sem tomar café da manhã. Eu tenho aluno que o pai chegou daquele jeito no outro dia à noite, né? Então que ânimo ele tem para ir para a escola? Eu sou o ânimo dele, eu sou a pessoa que está ali falando para ele, olha, vamos lá, vai dar tudo certo, você consegue. É lógico que tem dia que a gente está também esgotado, que algumas situações, às vezes, dentro da escola, né, nos deixam desanimadas, mas a gente não pode se deixar levar, né? A gente tem que lembrar que aquelas pessoas pequeninas ali estão precisando da gente, que eles, se Olha, não que for lindo nosso isso. trabalho, o que vai ser, né? Que lindo isso. Ontem nós ouvimos o Julinho, que está aqui nos acompanhando hoje também, a diferença que a professora fez na vida dele, né? Eu fico até emocionada de falar. E você traz exatamente esse papel transformador. Acho que a mudança é a única certeza que nós temos, né? E é esse o nosso Sim, papel. Você fala da sim. sua mãe como agente transformador, você fala dessa família que exige que estude, mas você fala, sobretudo, desse professor que está sempre tendo ideias. Como nascem as suas ideias, Arabelle? Fala para mim. Como que assim, ó, vou levar Shakespeare, vou levar Beatles, como surge essa ideia? Surge em qualquer momento, em qualquer lugar. Às vezes eu tava, por exemplo, né, o lápis cor de pele, como surgiu? Eu tava numa livraria com a minha filha, eu achei um livro que eu gostei, que chama A Cor de Coraline, né? Nossa, eu gostei desse livro. Como que eu vou fazer esse livro entrar na minha aula? Porque é um livro em português, mas é um Uau! assunto que eu quero abordar com eles, porque eu não aguento mais ouvir eles falando lápis cor de pele. Então, como que eu faço isso, né? Ó, E como? aí, eu tenho assim, eu acho que o professor, para ele levar também cultura para a escola, ele também tem que ter cultura, né? Então, assim, eu leio muito, eu assisto muito filme, eu vou a alguns lugares, né? Museu, teatro, cinema. Então, assim, e aí, de repente, assim, me veio uma ideia na cabeça, eu lembrei do desenho Trolls, Ah, que trabalha com a música True Colors da Cyndi Lauper. Eu falei, pronto, consegui. Consegui, né? Então aí eu trabalho a música, aí eu você trabalho leva as a questões. música para a sala de aula. Eu não entendi, Paula. Você leva a música para a sala de aula. Eu levei essa música, né? Essa música faz parte dessa sequência. E aí, assim, eu vou.
eu acho que é isso, assim, a minha cabeça não para. E eu tô em qualquer lugar, às vezes eu tenho uma ideia, né? Às vezes acordo de madrugada, nossa, olha, eu posso fazer isso. Eu acho que quando a gente gosta, né, do que a gente faz, a gente pensa em qualquer lugar, a gente lembra, né? Então, quem nunca chegou no McDonald's, né, e pegou todos os A folhetinhos lá, os bandejinha, cartões, é. Eu já não fiz é? na escola onde eu trabalho, uma vez eu levei a bandejinha e falei, vou fazer bandejinha com eles. E a bandejinha foi para a lanchonete depois. Arabelle, é Então, muito legal ouvir isso e assim, falar essa ideia de que né, o projeto nasce, mas queria só perguntar ainda uma coisa desse projeto do True Colors. Você levou o filme depois para os alunos? Então, eles já conheciam, né? Eu levo o videoclipe do Trolls, né? Tá. É, e aí eu trabalho, faço todo um trabalho de língua mesmo, né? Com a música. É, e aí depois eu faço esse trabalho dessa conversa, desse momento de. É uma sequência diferente, assim, Paula, porque eu dou umas carinhas para eles pintarem, e aí Ai, que todo mundo pinta a carinha com bege ou com aquele rosinha salmão, né? sim. Aí depois da música, eu retorno nessas carinhas, então, olha, vocês quantos pintaram as carinhas de marrom, né? E aí eu já tive alunos negros falando, nossa, mas eu nunca parei para pensar que eu podia Ah, pintar a minha sim, carinha né, com a minha cor, com a minha assim. cor. E aí eu entro numa outra discussão com eles, eu falo das bonecas, dos super-heróis, do que a mídia mostra pra gente que é bonito, né? E aí eu vou fazendo perguntas, assim, para que eles me deem as respostas que eu quero. Eu acho que essa também é uma coisa Ara- importante, né? E a Arabelle O tem tudo a ver com a minha professor conversa saber inicial com quais perguntas ele tem que fazer para que o aluno chegue naquele pensamento ali que ele está procurando, né? A gente tem que saber o que perguntar também, não é simplesmente o chegar lá Gabi, e a gente tem que saber o que perguntar para a gente fazer, para o aluno fazer aquele caminho ali, do né? pensamento. E conseguir chegar no ponto que você quer. Que é a intencionalidade pedagógica. E aí tem Sim, tudo a ver com a conversa que eu fiz de abertura com o Douglas, porque é aquilo assim, você está lidando com um público que está inteirado a essas culturas que você traz. E negar sim, essas culturas é negar o lugar de onde eles vêm, né? Então você traz sim, isso com com certeza. muita pertinência, e é por isso que eu acho que seus alunos são encantados. E tem outra coisa, você está fazendo tudo isso no fundo de um. Que é outra coisa que É. essa menina é muito. Não, não dá. Ele não chega nisso. Gente, o nosso aluno já tem Chega. outras habilidades que nós não temos. Né? Eles já É. conseguem. E você leva, quando você tem um filme, você leva filme, você discute filme em inglês com eles? Então, depende do meu objetivo, né? Por exemplo, no Shakespeare, eu levo alguns trechos do Shakespeare Apaixonado, eu levo alguns trechos do filme Sonho de uma Noite de Verão. Só que eu falo para eles, ó, pessoal, não é para a idade de vocês. Não, não vou passar o filme inteiro, eu vou passar os trechos que eu quero. Então, assim, é um trecho para mostrar o Shakespeare escrevendo com a pena, é um trecho para mostrar o Globe, né, o teatro, como era aquele telhado do teatro e tal. Que Então, demais! eu me sinto bem à vontade, né, agora de fazer isso, porque assim, nos momentos em que eu não estou nesses projetos, eu trabalho a língua inglesa de uma maneira para que eles aprendam a falar. Então, a gente não fica só no vocabulário. Então, por exemplo, o meu primeiro ano, no final do ano passado, né? Eles falavam frases. Então, I have a dog, two cats, one rabbit, I have a mother, sister, a brother, I don't like blue. Então, assim, eu vou trabalhando com essas frases mais completas, não só com vocabulário, né, jogado ali. Então, aí quando eu Arabelle, perco, né, um tempo ali com esses projetos falando em português,
né? Eu não me sinto mal e me sinto, na verdade, na minha obrigação de fazer isso, porque dentro das habilidades da língua inglesa, a gente tem sim que explorar a cultura, a história. Então, eu tenho que mostrar para eles o que. Né? Eu tenho que mostrar Shakespeare, eu tenho que mostrar Mark Twain, né? Então, por exemplo, o Mark Twain é um projeto que eu quero montar agora, que eu já meio que comecei, assim, eu quero falar da Guerra Civil Americana, né? Eu quero falar Olha do, quem não acredita no potencial do aluno não pode se considerar professora. Ela quer falar disso tudo, confunde um. Vou repetir. Arabelle, eu ficaria horas aqui conversando com você, mas só já nos faltam 4 minutos. Oh, meu Deus! Passa Passa muito, muito rápido. muito rápido. E assim, passa É. ainda mais rápido quando é com alguém rico como você. Então, olha, tem vários elogios falando de tudo, assim, boas perguntas, é muito melhor do que a resposta, incentiva a leitura, acreditar no potencial do professor é uma sorte danada ter você como professora e é uma sorte danada minha e do Douglas ter você aqui na nossa live. Então, eu quero Obrigada, Paula. jogar a bola para você, dizer que eu não tenho palavras para agradecer a sua presença hoje aqui. E eu queria que você contou para gente como é que uma aluna virou professora e como é que uma professora sem estímulo virou uma professora nota 10, falou sobre estímulo, exemplificou, tem a atividade do post-it que depois eu vou pedir que você mande para a gente para pôr no Inspirar-se, que é uma atividade maravilhosa, mas agora eu vou pedir que você me traga as palavras finais para esse professor que está nos ouvindo e que está Então, precisando desse estímulo. tem um vídeo do Cortella, né, que ele fala sobre capricho ou mediocridade, né? E aí ele comenta que quando ele chega na mãe dele, assim, no final da tarde, ela percebe que ele não almoçou e fala para ele, filho, vou fazer uma coisa para você comer. E ela faz um macarrãozinho ali com azeite, né, rapidinho, porque a coisa mais rápida ali. Mas na hora que ela termina o prato, que ela monta o prato, ela pega um tomatinho cereja e ela pica em 4 e coloca em cima, né? Então, isso é o capricho que a mãe dele tem com ele. E nós, professores, né? Eu acho que a gente tem que pensar no nosso tomatinho todos os dias. Qual vai ser o tomatinho da minha aula hoje, né? E agora, nesse momento aí da volta, que vai acontecer, né? Que a gente tem que ter esperança que vai acontecer, nós vamos ter que pensar muito mais nesses tomatinhos. Porque nós teremos alunos que ficaram em casa durante muito tempo, alunos que estão fazendo atividades de pijama, que estão dando uma voltinha ao término de cada atividade, que saem para brincar com o cachorro um pouquinho no quintal, não é? Então, assim, a gente vai ter que reconquistar esse aluno, né, Paula? Essa vai ser, acho que, a palavra-chave, reconquistar. Porque a escola não poderá mais ser a mesma, não vamos poder mais deixar aquele aluno ali na sala, sentado, da 1 às 6, só saiu para merenda, voltou. Nós não poderemos. Então, nós teremos que pensar no nosso tomatinho de cada dia, não é? É verdade. E você é um senhor tomate, eu diria que você é um tomate francês, que transforma miojo num prato para lá de Ó, tô até de vermelho. Parabéns, você é uma pessoa estimulante. Conversar com você e saber que você está na educação é muito importante. Então, olha, gente, várias ideias. Paula, Dina. Arabelle, eu acho que ainda dá tempo, falta 1 minuto de você falar só para deixar o gostinho do professor da atividade do post-it. Então, essa atividade dá para a gente fazer com várias coisas, né? Mas no meu caso, eu escrevo várias palavras, uma palavra em cada folhinha, aquele post-it pequenininho. E aí eu entrego para os alunos 3, 4 folhinhas assim. E eu deixo na lousa os grupos. Então, eu tenho lá cores, meses, esportes. E aí eles têm que levantar e colar o post-it no grupo correto, né? Então, assim, tem essa movimentação, aí eles vão olhar o do colega, um pergunta para o outro, nossa, o que tá escrito aqui mesmo? Né? Às vezes eles terminam e falam, vai lá, dá uma última olhada, vê se tem alguma palavra no lugar errado.
né? E a gente pode fazer isso com várias coisas, né, Paulo? Por exemplo, eu tô vendo frações, frações impróprias e próprias, né? Eu quero que os meus alunos... a alfabetização, as vogais e as consoantes. Eu posso pensar... não, eu tô vendo, os meus alunos, eles têm dificuldade com substantivo, né? Então, esse é substantivo, esse é verbo, esse é advérbio. Então, assim, dá um trabalhinho, porque a gente tem que escrever um por um, né? Mas no meu caso, por exemplo, eu fiz para 5 turmas, né? Mas o professor que tem só uma sala, talvez ele consiga, né, fazer isso. Mas acho que a ideia não é exatamente fazer essa do post-it, né, Paula? Mas é pensar em maneiras de